Para quem não conhece o professor João Atílio, ele é formado em Biologia, ele é docente do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, portanto, meu colega, meu amigo de faculdade. E ele atua, então, na área de bioquímica ligada a micro-organismos e tem dado várias contribuições nesse tema. E nós perguntamos um dia ao professor João Atílio se ele poderia falar sobre essa questão do etanol de segunda geração, né? Nós estamos no mar de cana, né? É cana para todo lado, a maior região, a região que produz a maior quantidade de álcool do Brasil, e que certamente tem que pensar nesse problema, tem que se debruçar sobre ele. O problema de energia, como todos sabem, é um problema multifatorial, né? Tem pesquisa básica, pesquisa tecnológica, gestão, e é um problema, então, transversal, que várias unidades do campo se preocupam, né? Eu vejo aqui pessoas da biologia, da bioquímica, da química, da administração, da FEA, né? E alguns físicos deverão vir também, espero. Então, é uma satisfação grande ter o professor João Atílio aqui, e que vai contar um pouco para a gente o que é possível fazer, então, com essa nova rota para produzir etanol. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu agradeço inicialmente ao professor Bafo, né, pelo convite. É sempre difícil a gente arrumar um lugar para contar os experimentos da gente, né? E ainda mais depois do carnaval, né, tem muitas meninas com confete na cabeça ainda, né? Então, mas eu tive que fazer uma campanha, né, para que viesse, né? Então eu falei que ia ter brinde, né? Então, por isso que está esse bope aqui hoje, né? E quem não veio, né, o professor Richard pediu desculpa, tudo, que ele tinha uma reunião importante. Falei, bom, certificado não vai receber. Bem, então nós vamos falar alguns aspectos do que levou, como é que começou o estudo de fungos aplicado a celulase, né? É uma história muito bonita que foi vivida principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? Então, sempre que a gente vai discutir algum assunto, eu acredito que se a gente souber a história, fica muito mais fácil da gente entender o que acontece na atualidade. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, um general Doherty, dos Estados Unidos, ele ficou espantado, né, com a quantidade de material bélico que se perdia, principalmente a parte de madeira, que era atacada por micro-organismos, tinha uma corrosão muito grande. E outra coisa eram os uniformes. Então, ele contabilizou aquilo e ficou espantado. Mas esse cara era genial, né? Quem lê sobre... Apesar de ser um general, né, é difícil a gente ver um general genial, né? Mas ele entendeu, vocês vão ver, eu vou tentar demonstrar, o conhecimento que ele tinha e a visão que ele teve a respeito do etanol celulósico. Então, ele conseguiu uma verba para desenvolver um programa que ele queria determinar, né, a natureza daquela corrosão. Ele queria saber o micro-organismo ou os micro-organismos que faziam aquilo. Ele queria saber qual que era o método, né, qual que era o sistema que aqueles micro-organismos utilizavam para fazer aquela corrosão. E ele queria arrumar métodos de prevenção que não envolvesse o uso de inseticida. Se vocês já viram alguma coisa, né, muitos aqui são novinhos, né? O BHC e o DTT foi descoberto mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial. E o BHC, os soldados se pulverizavam, né, para evitar carrapato, pulgas, né? Mas esse cara tinha uma visão, ele achava e foi fechado todos os laboratórios de controle biológico. E esse general tinha uma visão diferente, ele achava que aquilo ia dar errado, né? Então ele queria arrumar um jeito de prevenção, mas que não envolvesse o uso de inseticida. Porque existia um consenso na época que inseticida ia resolver o problema, todos os problemas relacionados a micro-organismos e insetos. Então, nesse programa, foram isolados mais de 14 mil fungos, precisamente 14.440 fungos, né? E o tricoderma, que é conhecido como o melhor fungo celulítico, ele foi isolado na Nova Guiné. Então, além de pegar os micro-organismos da ilha do Pacífico, eles também procuraram na Nova Guiné e aí foi isolado o tricoderma. E foi isolado da parte de couro de uma cartucheira automática, né? Eu achei isso aí, acho que parece uma cartucheira automática. Eu não tenho muita experiência com arma, né? Mas acho que isso aí representava melhor. Então, no programa do general,
ele intimou o professor William Weston, de Harvard, e que deveria fazer a parte, o controle gerencial científico, mas deveria comunicar todos os achados ao general. E o Weston, ele intimou o Lawrence White, que era um micologista famoso na época, né, para fazer a identificação daqueles micro-organismos que demonstrassem um bom potencial celulolítico. Quando se diz um bom potencial celulítico, é que ele tem alto poder de degradação, desconstruir a celulose. E o White, ele não era muito ligado no exército, né, porque eles viravam patente do exército. Né, e ele falou, olha, eu vou, mas assim que acabar isso aí, eu quero voltar o mais rápido possível para a academia. E foi o que ele fez. E o relato, né, de um simpósio que ocorreu em 1976, diz que ele fez o trabalho o mais rápido possível, mas fez muito bem. Né? Ele identificou uma quantidade imensa de fungos. Em seguida veio o Ralph Seale, que era um bioquímico, e que deveria, a pedido do general, veja que coisa interessante, em 1946 ele já visualizou a possibilidade de, a partir do algodão, obter glicose para obter energia. Então, na minha opinião, ele teve uma visão extraordinária. Né? Você vê que aqui no Brasil, a gente só voltou, os governantes só voltaram a atenção para a degradação de celulose, para obtenção de energia, na década de 80, quando teve a guerra do Golfo Pérsico. E aí os navios não passavam, faltava petróleo, e aí a FINEP financiou 8 projetos. Bem, então começou o que a gente poderíamos chamar da saga, da história do tricoderma. Tricoderma viride, que posteriormente virou Tricoderma rhizii, em homenagem ao professor Rhizii, que contribuiu bastante nessa equipe. O projeto durou 31 anos, de 1945 a 1976. Foram publicados mais de 100 papers e os dados foram reunidos em 3 simpósios. E interessante, se você pegar o livro desse simpósio, você vai ver como é que era a ciência, né? Como é que era gostoso fazer ciência na década de 70, bem diferente do que é hoje. E ele escreve, olha, 31 anos é um tempo longo demais. A razão principal foi que nós estávamos na época certa, na era certa. Pesquisa básica era altamente popular e o dinheiro era facilmente disponível. Né? E hoje, a maioria dos projetos perde o apelo dos administradores, né, dos Brito, né, do Glaucio, lá, né, em cerca de 4 ou 5 anos. Né? E ele dizia que os administradores preferiam alguma coisa nova para ter o que falar. Então isso dá saudade para a gente. Né? Na época de 70, era muito tranquilo e muito gostoso fazer ciência, não era tanto uma numerologia igual é hoje. Outra coisa que chama atenção, se a gente ler esse livro do simpósio, que o simpósio foi bancado pelo Exército. Né? Então, todo o dinheiro foi bancado pelo Exército. Né? Você vê que os militares, quando eles pegam uma coisa, fica muito tempo na mão, né? Mas foi um projeto que deu certo. Então, buscaram, entre os milhares de micro-organismos isolados, os melhores celulolíticos. E aqui estão os melhores. Então, nós vamos ver o Tricoderma rhizii, que é considerado até hoje o melhor fungo celulolítico. Né? Então, ali nós temos aqui as várias atividades. CMC, a carboximetilcelulose, é uma celulose que já foi tratada quimicamente, é uma celulose amorfa, mais fácil de ser hidrolisada por enzimas. Depois nós temos o algodão, que é considerado a celulose no seu estado mais natural possível. Depois nós temos a Vicel, que é a celulose microcristalina, portanto não amorfa, ela está enrolada ainda. Né? Temos papel de filtro, conhecido como Filter Paper Activity, que é também um bom índice quando você quer comparar fungos celulolíticos. E temos aqui celotetraose. Celotetraose é um oligômero contendo 4 moléculas de glicose. Para a gente, interessante, nós temos aqui o Mycobacterium e Ketômio termófilo. Né? Esses 2 fungos, a gente trabalha no laboratório, né, e aparentemente caiu na mão da gente por acaso. Né? A gente não sabia que esses fungos eram considerados bons celulolíticos. Bom,
Sempre que a gente vai falar em álcool no Brasil, nós temos que falar do pró-álcool, não tem jeito, né? E aqui entra outro general na história. E o Ernesto Geisel, ele através de um decreto executivo 76.595, ele cria o pró-álcool. E o pró-álcool, o objetivo era muito simples, né? Ele queria criar incentivos para a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, visando diminuir a dependência de importação de petróleo. Esse era o único intuito desse decreto. A gente pode dizer que houve pelo menos 2 estágios iniciais no pró-álcool. O primeiro foi a melhoria ou a criação de novas usinas e o envolvimento, a tentativa de envolver as indústrias automotivas no programa gás-álcool, ou seja, produzir motores que funcionariam parcialmente com álcool ou totalmente com álcool. O segundo estágio foi em 1979, quando apareceram os carros movidos quase que totalmente a álcool, né? E essa segunda fase, ela teve um pico em 1985, e aqui nós podemos ver que aqui nós temos essa escala mais clarinha, carro produzidos a gasolina, que vai caindo, à medida que apareceu o carro a álcool, teve o pico aqui em 1985, depois, nessa década de 80, houve alguns problemas de desabastecimento, né, o que gerou desconforto no pessoal que tinha carro a álcool e foram parando de comprar carro a álcool, e com isso cresceu novamente a venda de carros a gasolina. Até 2003, quando houve o terceiro estágio, que foi o aparecimento do carro flex. Então, aí, né, se não tivesse álcool, você tinha a possibilidade de utilizar gasolina, isso deu conforto aos usuários e, dessa forma, cresceu espantosamente a venda de carros a álcool. Órgãos internacionais de energia dizem que há por volta de 1 bilhão de carros movidos a álcool no mundo. Então, pelo menos no Brasil, há uma indicação que o mercado interno do etanol ele é bem consolidado e todo o álcool produzido tem o seu comércio garantido, né? Então, durante toda essa época, as pessoas responsáveis pelo setor usineiro, né, eles conseguiram convencer os usuários, e dessa forma se solidificou o carro a álcool no mercado brasileiro. Então, o próprio mercado brasileiro consome todo o álcool produzido. Além disso, existem leis, regulamento e a opinião pública da maioria dos países que forçam para que haja uma troca de 10% até 2025 da energia consumida proveniente de petróleo para energia renovável. Então, existe essa pressão, né, na maioria dos países, principalmente nos países desenvolvidos, para que haja essa diminuição, que parece pouco, né, mas se a gente vê, é um dado, uma fatia razoável da energia produzida. Bom, teoricamente, toda a energia proveniente da biomassa, ela é posteriormente recuperada, né? O CO2 produzido é o mesmo, né? Que existe tanto o consumo de energia fóssil ou a energia proveniente de biomassa, mas o que vai fazer com que haja uma recuperação desse CO2 é que durante o cultivo, novamente, né, esse CO2 é incorporado nas plantas e assim a gente diz que é a energia verde, né? Se nós olharmos em detalhes no bagaço de cana, nós vamos encontrar 3 componentes principais. Então, nós vamos encontrar ali a N-celulose, que é um polímero de pentose, um polímero constituído, na sua maioria, de xilose, depois nós vamos voltar nessa molécula. Depois nós vamos ter a lignina, que é um polímero de fenóis, a gente pode dizer grosseiramente que a lignina é um polímero de fenóis. E depois nós temos a celulose, que é a maior parte, né, que é um polímero homogêneo constituído de glicose. Então, aqui nós temos a estrutura química da glicose. A
da celulose. A celulose é constituída de monômeros de glicose ligados por ligações beta-1,4. Né? Eu repito, é um monômero homogêneo, não tem nada lateralmente, quando a gente compara com a xilana. E as enzimas que atuam na celulose, nós temos pelo menos 4 tipos. Nós temos a endoglucanase, também conhecido como endocelulase, e ela atua na molécula de glicose, de celulose, ao acaso. Então, ela atua internamente ao acaso. Né? Vai produzir, portanto, celuligosacarídeos curtos. Depois nós temos uma exoglucanase, conhecido como celobiohidrolase ou exocelulase, e ela atua nos 2 últimos monômeros da parte redutora ou não redutora da molécula de celulose. Nós temos ainda uma outra exoglucanase, que recebe o nome de exoglucanase ou glucohidrolase, que ela libera sempre o último monômero da parte não redutora da molécula de celulose. Essa enzima é mais rara. Né? São raros os organismos que têm essa enzima que libera prontamente glicose da molécula de celulose. E nós temos a beta-glucosidase, também conhecido como celobiase, que degrada celobiose, que é 2 unidades de glicose, ou ainda celuligosacarídeos curtos. O que é um celuligosacarídeos curtos? Nós temos a celobiose, que é 2 monômeros, celotriose 3, celotetraose 4 e assim por diante. Até pentaose, celopentaose, a gente considera um celuligosacarídeo curto. Então, a beta-glucosidase, ela atua até oligômeros que tenha 5 monômeros de glicose. Então, esse esquema aqui facilita mais o entendimento da gente. Então, aqui nós temos a celobiohidrolase, como o nome está dizendo, vai liberar celobiose, e a endocelulase, ou endoglucanase, que vai atacar ao acaso, internamente, o polímero de celulose. E, finalmente, nós temos aqui a beta-glucosidase, que quebra a celobiose, ou celuligosacarídeos curtos, liberando 2 moléculas de glicose. Essas enzimas, como todas as enzimas, são sempre inibidas pelo produto. Né? Nós temos que lembrar que as enzimas não foram produzidas para a gente fazer etanol. Né? Na realidade, o organismo que produz essa enzima produz de uma forma altamente inteligente, né? Altamente econômica, e faz somente aquela quantidade que ele precisa. Então, na natureza, o organismo libera a celulase vai degradando o polímero de celulose. À medida que tem uma certa quantidade de glicose que é suficiente para aquele micro-organismo, né, a própria glicose exerce uma inibição, né, que nós chamamos de retroinibição ou feedback, né, que vai inibir a ação da enzima. Então, dessa forma, existe um balanceamento. Né? Mas para nós, né, seria interessante enzimas que não fosse inibida pelo produto. Se nós queremos fazer a sacarificação total da celulose, né, que é o sonho de todo microbiologista, você deveria ter enzimas que não fossem inibidas pelo produto, né? Pelo menos tolerante ao produto. Se isso acontecesse, você conseguiria hidrolisar totalmente aquela celulose que foi oferecida no meio de reação. Bom, o outro polímero interessante é aquele polímero que eu lhes disse que é formado de pentose, ou seja, é formado de xilose. Esse polímero ele é mais complexo do que o polímero de celulose. Por quê? Porque além de uma cadeia linear de xilose, ele tem ramificações laterais, onde tem diversos açúcares. Tem, por exemplo, galactose, tem arabinose, tem ácido acético, ácido cumárico e outros açúcares, manose, glicose. Né? Isso dificulta a ação daquelas enzimas que agem na cadeia principal. Então é mais difícil você hidrolisar, teoricamente, uma celulose do que, uma xilana do que uma celulose. As enzimas, os nomes delas são muito parecidos àquelas que nós vimos no caso da
da degradação da celulose. Então, nós temos endoxilanase, beta-xilosidase, por analogia aqui seria beta-glucosidase, lá no caso da celulose, né? Lá era endoglucanase, aqui é endoxilanase. Bom, a lignina, ela é formada aqui de compostos fenólicos, esses são os 3 principais compostos, né? O ácido, opa, de novo. Então, ali nós temos o álcool cumarílico, né, que é o que aparece em maior proporção aqui na lignina. Então, a gente costuma dizer que a hidrólise da lignina vai produzir compostos fenólicos. Em comparação com a celulase e xilanase, as ligninases são muito poucas conhecidas, né, porque existe uma quantidade brutal de enzimas descritas, xilanase e celulase, e ligninase, devido à dificuldade, né, que elas oferecem no seu estudo. Por que é importante a gente falar alguma coisa de lignina? Porque a lignina ela está entremeada aos polissacarídeos que nos interessam, está entremeados ali a celulose e a xilana, de tal forma que ela dificulta a ação das xilanase e da celulase. Então, qualquer processo que você vai fazer para hidrólise de xilana e de celulose, materiais lignocelulose, que você tem que arrumar um jeito de tirar as ligninases. Bem, então, a gente poderia dizer que o sucesso da degradação da celulose para a produção do etanol, a gente poderia resumir que estaria nesse slide aqui, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é arrancar a lignina. Existem 2 tipos de metodologias que podem ser usadas para desconstruir materiais lignocelulósicos. O primeiro caso seria ácido. Um outro procedimento é a explosão a vapor, que está muito na moda e é muito eficiente pelos processos existentes. No tratamento ácido, nós utilizamos ácido clorídrico ou ácido fúrico, diluído pode ser até 2 normal, 5 normal, né? E a 127 graus por 30 minutos. Bom, mas nós temos um problema sério, né? Vocês se lembram que eu disse que a opinião pública, né, formou um tal consenso que a gente não deve utilizar nenhuma ferramenta que agrida o meio ambiente. Então, dessa forma, esse processo aqui está fora de uso. Ele foi muito útil no leste europeu, principalmente na Rússia, onde todo o álcool era extraído de madeira. Os russos têm um bom domínio da produção de álcool a partir de madeira. E, modernamente, nós temos aí a explosão a vapor, que é uma alta temperatura e pressão por 8 minutos, e depois você dá uma descompressão, né? E você faz uma explosão, e com isso você desestrutura, ou mesmo provoca até a hidrólise da lignina, né? Bom, então os 2 tratamentos, como eu disse, envolvem o desarranjo de fibras, polímeros e até a ruptura. O ácido hoje é usado em escala laboratorial, né, por razões que depois você tem que neutralizar esse aço, e fica difícil de você, na atualidade, trabalhar com álcool e com ácido, né? A explosão a vapor, nós temos aqui na nossa região algumas usinas que fazem o tratamento principalmente para enriquecer rações de frango e de gado, né? E se você faz com que aumente o corpo da ração, e no caso do boi, por exemplo, ele tem simbiontes, né, no seu trato digestivo, e com isso ele consegue hidrolisar, então ele consegue alguns nutrientes a partir do bagaço de cana, por exemplo. Isso aqui é o equipamento, né, a autoclave, que se utiliza para fazer o processo aí do steam explosion. Aqui mostra mais detalhes. Então nós temos, na realidade, uma autoclave, né? Essa autoclave chega a uma certa pressão, uma certa temperatura, e você abre ela rapidamente, o conteúdo cai aqui, e com isso faz a explosão. Isso é muito utilizado na Europa e também nos Estados Unidos, não só para bagaço de cana, mas lá é mais para cereais, né? Que lá se utiliza muito cereal, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Bem, dessa forma, esse tratamento de steam explosion,
você vai produzir alfa-celulose, 93%, ao redor de 4% vai ficar beta-celulose mesmo, que é aquela celulose microcristalina. A alfa-celulose é uma celulose amorfa, né? Vai sobrar ainda hemicelulose. Hemicelulose é a xilana, né? Aquele polímero de xilose, a pentose, né? E vai sobrar traços de lignina, ao redor de 0,18. Esse método é muito eficiente e já existem trabalhos na literatura comparando penicílio com a ação de celulase obtidas de penicílio comparada com essa que é comercial vendida pela Novo. E os resultados são muito bons. Bom, aqui no Brasil o que se faz é o vapor d'água, 14 kg por centímetro quadrado, durante 8 minutos. E aí faz a rápida descompressão e você, com isso, você desarranja a lignina no material celulose. Bom, existe um consenso que só a produção de celulases eficiente não será suficiente para a decomposição de materiais lignocelulose. Durante mais ou menos 30, 40 anos, os pesquisadores da área só se preocupava com produzir mais celulase, mais eficiente, né? Mas, atualmente, coisa de 5 anos, se adquiriu, né, o conceito de que se você não mexer com a celulose, você não vai conseguir fazer a hidrólise dela, né? Daí que apareceu o Steam Explosion, né? Então, todo mundo ficava só tentando arrumar um organismo que produzisse mais, que fosse mais eficiente. Mas o substrato lignocelulose é muito complexo. Então, hoje, todo o avanço que teve nesses últimos 3 anos foi porque a gente admitiu que se a gente trabalhar com o material lignocelulósico, você também consegue melhorar a eficiência da desconstrução da lignocelulose. Então, voltando naquele quadro, né? Então, o primeiro passo para a gente conseguir melhorar a eficiência na desconstrução da celulose era a lignina. E um outro passo é a inibição das enzimas pelo produto. Existem já alguns trabalhos que eles fizeram uma peneira molecular. Então você vai hidrolisando a celulose e a hemicelulose e os oligosacarídeos curtos, a xilose e a glicose vão sendo lavadas, né? Mas esse processo é muito caro ainda. E um outro jeito de você inibir, de você resolver o problema da inibição seria por ferramentas mutagênicas produzir enzimas que fossem tolerantes aos seus produtos. Bom, então os pesquisadores procuraram durante muito tempo esses micro-organismos que produzissem filanases, celulases, beta-glucosidase tolerantes aos produtos. Os dados que existiam na literatura eram com Streptomyces. Streptomyces são bactérias do solo, né, que estão associadas com a fertilidade do solo. Quando você molha o solo, aquele cheiro de terra que vem, na realidade, é o Streptomyces, né, e aquilo é uma indicação que se a terra é bem fértil, né, quanto mais cheiro sair, é porque ali você tem uma alta velocidade de degradação de material, então significa que a terra é boa, né? O Streptomyces, no passado, como ele é uma bactéria filamentosa, ele era confundido e era colocado junto com os fungos. E, na literatura, eram os únicos organismos que produziam algumas enzimas, beta-glucosidase principalmente, que era tolerante ao produto, né? Então, o objetivo recente é você achar enzimas que seja o máximo possível tolerante aos seus produtos. Então, agora nós vamos fazer um parênteses e vamos falar um pouquinho dos fungos termófilos. Por definição, fungos termófilos são aqueles organismos que crescem acima de 40 graus centígrados, mas não crescem abaixo de 20 graus. Né? Se você coloca esse organismo, você oferece todas as condições para ele crescer, e se você colocar ele, por exemplo, a 18 graus, ele germina, né, forma um tubo de germinação, isso envolve só a presença de água, e depois ele não consegue mais, como é que a temperatura não é permissível, né, ele acaba morrendo, porque ele não suporta essa temperatura.
Os fungos termófilos, eles têm assim uma alta perspectiva de aplicação industrial. Por quê? Porque se ele é termófilo, a gente espera que eles produzam enzimas robustas, né? Enzimas que são termorresistentes. Você imagina que existe sabões líquidos que têm celulase, né? Principalmente se a roupa é pura de celulose, né, de algodão, ela costuma, à medida que você vai lavando ela fica cheia de pelinho, né? E existem sabões especiais que você lava com ele tem uma certa celulase que não vai furar a roupa, né, mas que vai tirar aqueles pelinhos. Então a roupa fica mais macia, né, e lisa. Tá certo? Mas você imagina que o cara vai na fábrica, pega carrega lá o caminhão, para meio-dia no posto, né, num container fechado, almoça, tal. Até esse sabão chegar na dona de casa lá, se não fosse uma enzima resistente, não ia funcionar. Tá certo? Então a gente aposta muito nos fungos termófilos, porque se espera e se conhece, que é verdade, que ele produz enzimas que têm uma alta resistência térmica. Um fungo que é muito conhecido é o Micula gris. Se você se lembrar daquela tabela lá do laboratório do Riese, né? Esse era um fungo que eles acharam que tinha grande potencial celulítico ao lado do tricoderma. Esses fungos são isolados da decompostagem. O que é decompostagem? Decompostagem, lá na roça, né, o caboclo lá junta o esterco, né, o resto de comida, faz aquele monte. E se você chegar, dependendo da hora, tipo assim, meio-dia, e colocar um termômetro, ele pode chegar a 95 graus centígrados, por causa da combustão, né, o próprio metabolismo dos micro-organismos esquenta. Então é um local ideal para você coletar esses fungos termófilos. Então aqui nós vamos perseguir essa meta, né? Nós queremos enzimas que são resistentes ou tolerantes aos produtos. E um desses fungos, que é chamado citalídeo termófilo, que nós estudamos, ele possui uma beta-glicosidase que é ativada por glicose. Então nós conseguimos uma coisa interessante, a gente está procurando uma enzima que fosse tolerante. Então nós encontramos uma enzima que, quando você coloca em presença de glicose, ocorre aí um aumento, né, de cerca de 1,8 vezes. Se você coloca xilose, você tem um aumento aí de quase 2 vezes. Né? Se você faz uma mistura para saber se a xilose e a glicose ligam no mesmo lugar, você tem os resultados aí mostram que são intermediários, indicando que eles competem pelos mesmos sítios de ligação. Então, esse resultado é altamente interessante. Então, nós conseguimos, porque você imagina, se vocês tiverem uma beta-glucosidase que é ativada pelo produto, você desloca toda aquela reação, né, onde atua a endosselulase, a exocelulase, tudo para a direita. Você conseguiria fazer o tão sonhado, né, a tão sonhada sacarificação total da celulose. Aqui nós estamos usando um substrato sintético. É um paranito-fenilglucopiranosídeo, né? Mas é interessante você mostrar que ele atua também, que esse efeito ocorre num substrato natural. Então, aí nós medimos aqui a atividade celobiásica, né, sobre a celobiose, que é aquele disacarídeo, né? 2 moléculas de glicose ligadas por ligações beta-1,4, e nós comprovamos que o efeito se repete. Pois não. Oi? Não, é que você tem um pouquinho de hidrólise natural, né? Mas aqui, olha, o zero ali, na realidade, ele é o 100%, né? Ele é sem o efetor, aqui no caso. É o controle nosso, né? Aqui é um que não tem nada, não tem nem glicose, nem nada. Aqui é o zero nosso. Aqui talvez fica melhor para você ver. Olha, aqui é um outro fungo. Então, aqui é beta-glicosidase de Micula gris, né? Aquele fungo lá que o Riese viu e colocou na tabelinha dele como um bom produtor. Então, aqui é a mesma coisa. Olha, aqui nós temos 0 de efetor, não tem glicose nem xilose, então você tem atividade basal ali perto de 90, 90 e pouco. Se você coloca glicose, que é esses símbolos redondos fechados, você se aumenta aí por volta de 1,8. Se você coloca xilose, que é o símbolos abertos,
você consegue ali volta de 2 vezes. Se você faz a mistura, dá um valor intermediário. E aqui é o caso, os 2 botãozinhos aqui é muito perto. Se você coloca ele, vê atividade celobiase, que é aquela atividade natural, você tem o mesmo valor. Né? Então, mostra que esse fungo, né, essa enzima, tem um alto valor de aplicação no processo de celulolise. Mesma coisa com um outro fungo, também termófilo, né? Porque aí nós ficamos tentando ver se essa nova enzima, né, isso aí é uma nova enzima, uma nova classe de enzima, a gente queria saber se de fato ela só ocorria nos fungos termófilos. Porque o Streptomyces, ele tem uma alta resistência térmica também. Então parece que esses fungos que produzem enzimas que são tolerantes ou ativadas estão relacionados com termofilia. Né? A gente não entende muito bem ainda por que acontece isso só nesse grupo de organismos. Então, a gente descobriu isso por pura sorte, né? Ao acaso. Bem, aí nós fomos ver qual seria o efeito naquelas enzimas que atuam no polímero, né? Ou seja, no caso, na endocelulase. Aqui é o citalídeo termófilo. Nós testamos várias concentrações na endocelulase. Existe uma determinação da atividade, um processo, um método de determinação de endocelulase que é através da viscosidade. Quando a endocelulase atua, ela começa a atacar o meio da cadeia. Isso faz que alguma celulose, algum tipo de celulose amorfa, né, ela fica menos viscosa. Então é um experimento bonitinho, você pega uma pipetinha, enche a pipetinha, dispara o cronômetro, né? À medida que a enzima vai atuando, ela vai ficando mais líquida e fica rápida. Dá para você fazer cinética muito bonita, muito confiável do ponto de vista de matemática, de cinética, né? Então aqui a gente vê que se indo até 5% de glicose, a diferença entre o controle é mínima, num tempo de 60 minutos de reação. Né? Então, isso também um dado interessantíssimo, né? Um dado importante para quem estuda celulolise. Então, mostrava que os organismos termofílicos, a glicose não afeta, né, a atividade das endocellulases. Isso não acontece para os fungos mesofílicos. Nós testamos também a celobiose, que é aquele disacarídeo, né? E vimos que aqui existe uma pequena inibição, que dá mais ou menos 20% e 30% de inibição, mas é baixo em relação aos dados existentes na literatura. Bem, como eu lhes disse, né, uma outra forma é a gente tentar obter mutantes para tirar essa inibição. E nós decidimos pegar o tricoderma, que já chamado agora de tricoderma rhizii, que é o QM9414, que é aquele mesmo que foi isolado lá na Guiné, né? E fizemos tratamentos com ultravioleta, 12,5 centímetros da fonte, tiramos a líquida de 5, 10, 15, 20 minutos, plaqueamos isso no meio, contendo como única fonte de carbono a celulose, CMC, né, carboximetilcelulose, incubamos por 48 horas, e aquelas colônias que cresciam rapidamente, a gente pescava aquelas colônias e transferia para um meio de batata, agar batata. Né? Interessante, porque quando você trabalha com cultivo de micro-organismos para a produção de enzimas, você tem que ter uma quantidade boa de esporos, né? Que no caso é conídea, né, que é um outro jeito de denominar esporos latentes. E então, quanto mais esporos você tiver, a chance de você reproduzir os seus experimentos é maior. Se você tiver pouco esporo, fica difícil trabalhar. Né? Você imagine que quando você não tem esporo, você tem um organismo que cresce aqui em hifas, que são muito fininhas, tem que raspar aquilo ali. A hifa é um filamento igual um fio de cabelo comprido, né? Então fica difícil você colocar nos frascos a mesma quantidade de material iniciante, né? E esporo não, são estruturas bem pequenas, redondinhas, e com isso você consegue atingir um alto grau de reprodução dos seus experimentos.
Então a gente ficou muito contente porque, além de ele crescer rápido em celulose, ele também esporula bem em meios de esporulação. Aí nós fomos ver o que aconteceria com as suas enzimas, né? Uma coisa é o fungo crescer bem numa determinada fonte de carbono, mas às vezes ele cresce bem, mas ele não libera enzima para o meio de cultivo. A enzima fica ao redor, né, no espaço periplasmático. O que é o espaço periplasmático? Entre a membrana citoplasmática e a parede celular. Não é? E para ele é ideal, para o fungo está bom, porque ele já degrada ali, está pertinho, ele põe para dentro. Né? Mas para nós, né, que queremos pôr ele para trabalhar numa indústria, isso não serve. Então, nós testamos nesse mutante atividade avicelásica, que é sobre a vicel, que é a celulose microcristalina, sobre atividade semicásica, que é sobre semicelulose, que é aquela celulose que já foi tratada, ela já foi desenrolada, né, uma celulose amórfica, e sobre papel de filtro, Filter Paper Active, que representa o FPase. Né? E aqui dá para a gente ver, e comparamos então o nosso mutante, que a gente batizou de RP98, né, Ribeirão Preto 98, e em comparação com o QM9414. Que nós vamos encontrar que a atividade avicelase deu cerca de 3 vezes mais, 300% a mais, né? E a atividade semicase deu cerca de 9,5 vezes, e a atividade de papel, que é muito interessante para a gente, deu ao redor de 8 vezes. Então nós conseguimos um fungo que esporulava mais e que fazia mais atividade. Então a gente já sentia que estava no caminho certo. Mas faltava ver se eles eram resistentes, né, tolerantes ao produto de reação, que é outra característica importante para a gente conseguir fazer a tão sonhada sacarificação da celulose. Então nós fizemos um experimento onde a gente media a atividade celulásica do filtrado sobre celulose azure. Celulose azure é uma molécula de celulose que você coloca um cromóforo nele. Né? À medida que você vai hidrolisando, a solução vai ficando azul. E aqui a gente viu que em presença de glicose, que é os pontos cheios, essa celulase não era afetada. Ela era afetada quando você colocava celobiose, que era um disacarídeo, né? Dessa forma, mas também não era muito afetada. Até que estava bom aí, afetada 35%, 40%. Mas as enzimas provenientes de outros fungos é inibida até 80%, 90%. Nós resolvemos testar nesse experimento também, usando esse cromóforo, o citalio termófilo, né, que a gente já sabia que ele era, e nós vimos que ele tem um comportamento interessante também. Né? Tem aí uma inibiçãozinha por glicose e um pouquinho de inibição também por celobiose, mas não passa aí de 25%, 30%. Aí nós decidimos fazer sinergismo, né? Então nós vamos pegar um organismo termófilo e juntar com aquele mutante que é mesófilo. Né? A gente sabe que os tricodermas, as linhagens de tricoderma existentes, elas são muito pobres em beta-glucosidase. Por isso que a fermentação a partir de tricoderma, só de filtrada cultura de tricoderma, não é eficiente. Porque ela consegue fazer celobiose, celuliposacarídeos curtos, mas ela não transforma em glicose. Né? Como ela não tem aquela última enzima do complexo celulolítico, que é a beta-glucosidase. Então aqui nós fizemos, em azul, é o filtrado da cultura tricoderma sozinho. Essa atividade é sobre papel de filtro, papel Watman número 1, né, que por convenção a gente sempre usa esse papel, mas poderia usar qualquer outro, né, poderia ser jornal. Aqui nós temos a mistura do tricoderma com uma beta-glucosidase que é inibida por glicose. E aqui nós temos a beta-glucosidase, que é ativada por glicose, complementando o filtrado da cultura do tricoderma rhizii. Então a gente vê aí que quando a gente põe a glicosidase que é inibida, você tem aí um aumento de 20%. Se você põe aquela beta-glucosidase que é ativada por glicose, você tem um aumento de 30%. Parece pouco, né? Mas sem pensar numa Dorna, 10 mil litros, isso aí é significante. Mas a gente ficou triste com esse experimento, né? Porque aqui nós estamos vendo açúcar redutor totais. Né? Mas aí nós decidimos ver a liberação de glicose naquele mesmo experimento. Né? Pegamos lá um pouquinho que sobrou e fomos dosar a glicose usando o kit
de glicose para diabético, né? Então aqui nós vimos o seguinte, em azul nós temos o tricoderma sozinho, com a mistura com a beta-glicosidase que é inibida por glicose, e aqui em preto nós temos mistura do tricoderma com aquela que é ativada por glicose. E aí nós vemos, né, um aumento de cerca de 2,5 vezes. Então isso é extremamente interessante, né? Então aquela tristeza inicial dissipou, né? Porque o que importa para a gente é glicose, para a gente fazer depois uma fermentação usando Saccharomyces cerevisiae. Nós decidimos também, tem um professor lá em Araraquara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele consegue fazer celulose bacteriana, né? E ele cedeu um pouco aí para o meu estudante, para ver se essa celulose bacteriana era atacada pelas enzimas tradicionais. Então nós fizemos um experimento aí e usamos um mutante nosso, né? O tricoderma, que estão aqui o papel de atividade, seu papel de filtro, sobre a celulose bacteriana, e decidimos colocar aqui o bagaço explodido. E esse aqui é o termófilo, o citalídeo, né? Você vê que ele tem maior eficiência no papel de filtro, maior eficiência na celulose bacteriana e também maior eficiência no bagaço explodido. E aqui nós temos uma mistura. Na mistura a gente vê um ganho aí fantástico, né, em relação quando a gente utiliza os filtrados sozinhos da cultura. Então isso mostrou que para a gente que o tratamento, né, com do bagaço de cana melhorava bastante a ação da atividade da celulase. Nós fizemos um experimento utilizando essa beta-glucosidase que é ativada por glicose pura. Então aqui a gente misturava a endoglucanase do tricoderma, a beta-glucosidase pura, e a gente viu que no final você tem um rendimento aí de quase o dobro, né? Mas aí a gente ficou preocupado, será que a gente tem que usar sempre essa beta-glucosidase pura? Se for isso, não serve para nada, né? Porque se purificar uma enzima para utilizar, o preço do litro de álcool final seria caríssimo, né? Então nós usamos tudo do estado bruto. E aqui no estado bruto a gente vê que o rendimento é mais ou menos, ou até melhor do que quando está no estado bruto. Então mostra aí que esse coquetel enzimático, ele é bastante interessante, né? Isso também foi um dogma que foi quebrado. Antigamente você usava sempre a enzima de um micro-organismo só. E isso não funcionava. Levou muito tempo, né? Existe coisa que a gente não percebe, uma coisa óbvia. Se na natureza a celulose é degradada rapidamente, porque você tem um sinergismo de vários micro-organismos que está ali naquele ponto, né? Se a gente tivesse capacidade de olhar um grãozinho de terra, você vai ver que ali você tem uma guerra, né? Você tem organismos que se ajudam e organismos que estão se duelando, né? Ali você tem uma guerra ecológica para dominar aquele pedacinho. E é óbvio que, né, o sinergismo é muito importante por você conseguir a degradação da celulose. Bem, aí nós passamos a estudar o bagaço explodido. E nós começamos a estudar a participação de um outro fungo termófilo chamado quetômio termófilo. E fizemos também associações. Então aqui nós temos um experimento muito simples, a gente pegava o bagaço explodido, colocava ali o tricoderma, fazia a misturinha, né, melhorava acentuadamente, mas não era aquilo que a gente assim, esperava, né? Era um aumento significante, se a gente pensa no tamanho das dornas, né? Mas academicamente não era muito, não estimulou muito a gente. Mas quando a gente foi olhar, pegamos um bagaço comum, né? Um bagaço aí do garapeiro, só lavamos o bagaço para tirar o resto da sacarose, picamos ele e fizemos o mesmo experimento. E aí o que aconteceu? Aqui você tem o tricoderma, que atua muito pouco sobre o bagaço, mas quando você mistura, você tem aí um ganho extraordinário, né, na hidrólise desse bagaço.
Mas se a gente olhar nos números, né, essa figura engana um pouquinho a gente. Mostra que quando você tem o bagaço sem nenhum tratamento, o coquetel é extremamente importante. Né? Mas se você comparar os números aqui em ordenadas, vocês vão ver que aqui o bagaço explodido, ele é muito mais fácil de ser hidrolisado. Ele se hidrolisa o dobro quase. Né? Lá, aqui você tem 24 e no anterior ali você tem 12. Eles são 50%. Né? Então isso mostra que, de fato, o steam explosion, né, é extremamente importante para você fazer a hidrólise de bagaço. Mas academicamente, o meu aluno defendeu a monografia, todo mundo ficou contente com esses dados, né, Zé? Mas nós óbvio que não chamamos atenção disso naquele dia, porque aquele dia é um negócio acadêmico, né? Então, né, com esses experimentos, a gente mostrou que o bagaço tratado facilita a ação das enzimas e coquetel enzimático é o processo mais eficiente. Mas quando a gente quer impressionar, principalmente os responsáveis por órgãos de financiamento, né, a gente faz experimento no laboratório. Isso aí é muito bonito, né? É uma coisa que Então, principalmente quando chega as meninas novas, quando está, a gente fala, você não quer trabalhar com isso, né? Você quer... Bolsa não tem, mas serviço vai ser... Então, veja, aqui nós temos o citalídeo no tempo zero. O que significa citalídeo no tempo zero? A gente pega o filtrado da cultura e ferve, né? Para matar as enzimas. E aqui do lado, nós temos ele de 3 minutos de experimento. 3 horas de experimento. Então a gente já vê aqui que o papel sofre uma ligeira deformação, já começa a aparecer alguma turbidez aí, né? Depois nós temos aqui o tricoderma no tempo zero, e olha o estrago que faz aquele tricoderma mutante nosso no papel depois de 3 horas. Vira uma massa, né? Aí nós decidimos misturar, né? Então aqui nós temos o controle, as enzimas fervidas, e aqui depois de 3 horas. Aqui a gente não vê muita diferença, mas se a gente for medir glicose, nós temos aqui cerca de 3 vezes mais glicose aqui do que nesse ponto aqui. Né? Então, quando a gente quer impressionar alguém, a gente faz esse experimento, fala, ó, fica aí olhando aqui 3 horas, você vai ver o que acontece. De vez em quando dá uma agitadinha, né? E é impressionante a gente ver isso aí. Depois nós vamos voltar nisso aí. Bom, as possíveis fontes de biomassa. Então, nós temos no Brasil cerca de 10 a 8 toneladas por ano, o cavaco de madeira 10 a 7, a lenha 10 a 8 e a palha de arroz 10 a 7 toneladas por ano. Agora, todo mundo pergunta, né, por que nós nunca demos muita bola para as outras biomassas? A gente sempre pega o bagaço de cana, né? Mas é fácil de explicar isso. Veja, se existe uma tabelinha muito interessante que saiu aí na Agência Internacional de Energia, né? Ele mede uma relação. Quanto você gasta de energia fóssil para produzir energia renovável? Se você olhar, você vê os países que usam o trigo, essa relação é 1,2. O milho, 1,3 a 1,8. A beterraba, 1,9. E a cana, né, o álcool da cana, né, da garapa, dá 8,3. Né? Então, por isso que existe isso aí, é uma relação muito grande. Existem ainda outros argumentos agronômicos, né, que eu não entendo muito, não posso falar para vocês, mas você conversa com os agrônomos, eles citam N argumentos para mostrar que a cana é melhor que tudo isso aí. Bom, e outro aspecto, né, por que a gente se dedica tanto, né, um fato é o que o professor Baffa já falou no início, né, nós somos cercados de cana, né, mas é que o bagaço de cana já está dentro da usina, né, então se você pensar em fazer álcool celulósico, já está ali, né, já tem um conhecimento, o Brasil tem um know-how muito grande disso, e ele, 2/3 do bagaço não serve, é perdido. Eles conseguem queimar e usar para outras coisas 1/3 só. Sobra 2/3 que eles não sabem o que fazer com isso. Né? Então, se a gente conseguir resolver isso aí, você resolve até um problema ecológico. Né? Veja, atualmente, se você fosse fazer o álcool
de celulose, você teria que gastar aí, para lidar com ele, R$ 143,82 por tonelada. E o custo, hoje, seria mais ou menos de 1,53 por litro. E esse custo, ele vai persistir até 2015, segundo o Carlos Eduardo Vaz, aqui, que é um especialista em fazer esses prognósticos, né? Porque se nada acontecer, se a gente não conseguir nenhum coquetel enzimático melhor, nenhuma forma de desconstruir o material lignocelulósico, ele vai persistir com esse valor 1,53 até 2015. E em 2025, se nada acontecer, ele já vai cair para 0,72. Aí ele faz previsão que vai acontecer com o petróleo, o preço das coisas, não sei o quê, então vai valer a pena, né? Então já vai reduzir metade. Bom, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, ele lançou um projeto que foi intitulado, né, o vencimento das barreiras biológicas, para você desconstruir a celulose e fazer o etanol celulósico, né? É um projeto muito grande, não sei se é fácil você entrar na rede, digitar isso aí, vai aparecer, são 85 pesquisadores envolvidos. Eles recebem de 200 a 500 milhões de dólares por ano, né? E eles têm os objetivos, as metas, têm que ser atingidas em 15 anos. Então, em 5 anos eles têm uma meta, 10 anos uma meta, em 15 anos as metas finais. E essas metas são assim, nos primeiros 5 anos eles têm que estudar as melhores fontes de biomassa, chegar à conclusão qual que são as melhores. Eles têm que arrumar todas as enzimas necessárias para desconstruir a celulose e eles têm que melhorar os processos de fermentação e recuperação. Bom, por que tem que melhorar os processos de fermentação e recuperação? Porque, segundo os entendidos, se você recuperar um álcool de uma forma efetiva, ele tem que ter no mosto de pelo menos 10 a 14% de açúcar. Senão fica difícil você recuperar ele de uma forma econômica, né? Então eles estão pensando também, uma das metas é você arrumar um jeito de melhorar a recuperação desse álcool se ele estiver mais diluído. E em 10 em 15 anos ele tem que fazer a integração do sistema, quer dizer, tem que entrar pedaços, né, de madeira de um lado da usina e tem que sair álcool lá do outro lado, né? O processo tem que ser um processo robusto, né? E nesse período eles têm que melhorar a eficiência da produção e, consequentemente, diminuir os custos. Esses são os objetivos do Departamento de Energia que vai gerenciar esse projeto. Bom, uma outra coisa, nesse projeto tem uma parte de biologia molecular muito interessante. Você sabe que a cana não tem, na maioria dos estados americanos, ela não consegue crescer. E eles importaram o Miscanthus giganteus, que é uma planta nativa da Ásia e da África, do norte da Ásia e da África, e que ela em 3 meses ela tem 3 metros de altura. Isso. E ele parece uma taboca, né? Tem aqueles gomos vazios, e o projeto deles é pegar todos os genes que existem na cana, né, e passar para cá. Tá? Então, esse é um dos projetos deles. Mas eu acho interessante, né? Acho que tem grande chance. Bom, então vamos voltar naquele quadro, né? Nós passamos muito tempo tentando fazer álcool de celulose. Mas depois, vendo esse experimento aí, ultimamente, né, a nossa equipe aí, nós temos sempre falado, bom, por que nós vamos lutar tanto se a gente pode usar o papel? Vocês sabem que, pelo menos, dado que eu tenho, que está nesse projeto, né, os americanos falam que o lixo deles tem de 35% a 40% é papel, e 50% é celulose, o lixo deles. Né? Eu estive pensando no lixo da USP, né, o papel da USP.
papel que é gasto, que você joga fora, né? Por mais que você recicla, no fim você joga fora. Bom, então a gente acha que é uma possibilidade atraente no momento, não é? E assim, com mais chance de sucesso, é a gente reutilizar o papel, pode ser papel jornal, né? Esse fungo aí, o filtrado come papel jornal, com tinta ou sem tinta, ele come, né? E assim, então a gente evita, né, todo o esforço para desconstruir o material lignocelulose. A gente tem assim dados antigos, muito antigos, que você consegue fazer um mosto com cerca de 6 a 8%, seria muito baixo, né? 6 a 8% é meio complicado, mas é uma possibilidade. E naquela época a gente não fazia coquetel enzimático, né? Isso foi em 1990, né, na tese do Rubens Monte, que é um professor já livre-docente do Instituto de Química de da Faculdade de Farmácia de Araraquara, e que na tese dele a gente mediu isso aí, né? Então a gente tentou fazer esse álcool a partir de jornal. Mas a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje e nem esses fungos, né, e esse conhecimento dessas enzimas. Mas isso não foi, lendo esse simpósio para preparar essa palestra, a gente sempre aprende outras coisas, né? Essa ideia, esse Elmer Gaiden, né, ele era, na época, ele era jovem, né? E ele foi requisitado pelo Rizzi para ver qual que era as perspectivas daquelas enzimas, daqueles fungos que tinham sido isolados lá durante todos aqueles 31 anos, né? E ele sugeriu que o mais promissor era fazer o álcool a partir de papel usado, do que utilizar resíduos agrícolas, né? Então essa ideia já é antiga, mas eu acho que seria viável a gente utilizar, tentar reciclar o papel fazendo álcool, né? Bom, do ponto de vista prático, nós já temos assim, alguma experiência com a indústria, onde eles testaram a misturinha do citalide de tricoderma em indústria de papel absorvente, né? Vocês sabem que o papel, por exemplo, o guardanapo, né, ele não pode ser um papel A4, né? Tem que ser um papel macio e absorvente, né? E aí entra a celulase. Essa é uma indústria de pequeno porte. Eles utilizam cerca de 900 litros a 1.000 litros por mês de celulase da Novo, né? Então eles mandaram para a gente fazer um teste da enzima da Novo, porque a Novo vende para eles fechado, né? Então o cara não sabe quantas unidades tem, nem nada. Vende por galão de 200 litros e pronto. E às vezes dava certo e às vezes não dava certo. O que a Novo fazia, troca o galão para eles. Mas eu falei, não, vocês têm que saber quantas unidades vêm e vocês têm que começar a comprar por unidade enzimática, né? Senão vocês nunca, o cara te vende por litro não mede nada, né? Então nós fizemos o teste e comparamos com a nossa enzima e eles usaram a nossa enzima no processo e eles viram que a nossa enzima é melhor que da Novo, né? Só que nós não temos condição de entregar para o cara 900 litros de enzima por mês, né? Esse é um problema sério que fez a gente afinar, né, na brincadeira, né? E o cara falou, eu largo a Novo, mas tem que garantir. Não é? E como a gente tem só uma visão acadêmica, né, nós não fomos doutrinados a conviver, né? Então, eu quase fui expulso da pós-graduação da bioquímica porque eu ia fazer um projeto aplicado. O professor Lodge achou que eu era um mercenário na época, né? Hoje mudou, né? E é por isso que eu digo que a universidade ela se democratizou bastante, né? Porque você falava em fazer pesquisa aplicada, você, pô, era um mercenário e tal, né? E hoje eles me elogiam, olha, que bom que você faz isso e tal, né? Você vê que tudo é questão de momento na vida, né? Bem, então aqui são as pessoas que, nos diferentes momentos, né, dessa pesquisa, contribuíram. Gente. Aqui está a bibliografia que foi utilizada. Os demais dados já foi falado lá no próprio slide. E aqui nós terminamos. Então vamos ver. Obrigado. Eu, professor João Atílio, e está aberto a perguntas, então. Bom, eu deixei uma frase estimulante ali, né, para ver o cara. Quero ver. Para aquecer um pouco o tema, essa ideia de fazer explosão por vapor a quente, já foi tentado algum processo criogênico?
Porque você poderia, de repente, congelar essas fibras e Descongelar depois de novo descongelar. rapidamente. E aí a gente sabe que a água, quando ela se congela, ela rompe, né, a barreira, ela produz glise de um monte de coisa. Então isso, eu não sei energeticamente como é que vai ser, né, o custo final, mas pode ser que do ponto de vista da... Bom, a gente pode tentar. Eu nunca li nada sobre isso, né? A única coisa que existe é tem um cara no Unicamp que fez um trabalho muito bonito. Ele força a celulose a passar por um poro. Quando ela passa, ela estoura. E até está patenteando, né? Isso é interessante, porque você não usa calor, não usa nada, só é gás, né? Você força ela a passar e abre, desmancha mesmo o material de celulose. Eu já vi um trabalho usando radiação ionizante para romper a celulose, para hemicelulose, e tem esse pessoal lá daquele centro do etanol em Campinas que está usando plasma frio, né? E jogando então elétrons acelerados sobre a celulose no sentido de tentar degradá-la. Né? Mas essas do frio nós podemos fazer, né? Esse tupiniquim dá para a gente fazer fácil. Outra pergunta, João. Você quando cria esses mutantes com ultravioleta, quer dizer, fisicamente a gente sabe que a radiação ela produz mais mal do que bem, vamos dizer. E qual que é a porcentagem de acerto? Você pega e irradia aquilo, de quantos fungos... 90% morre. Morre, não vira nada. Não, é. Tá. Mas esses que crescem é porque se deram bem. Né? Os que morreram a gente nem vê. E aí você só continua semeando eles e... Isso. O que a gente faz é o seguinte. Você tem lá, os esporos são muito pequenininhos, né? Você só vê flutuando ali, você irradia, você plaqueia. Aqueles que não são viáveis, você não vai ver, ele não vai crescer. O outro cresce e fica igual um filamento de algodão. Né? O fungo, diferente das bactérias, tem aspecto de manteiga, o fungo tem aspecto de algodão. Né? Então você olha ali, você pesca ele mais rápido e passa para o meio e mantém ele. Né? Mas você sabe que nós levamos muita sorte, porque com o fungo é difícil você conseguir mutantes só usando radiação ultravioleta. Você tem que usar sempre agentes químicos, né? Mas com tudo que você vai fazer hoje, você tem que pedir permissão para não sei quem, então a gente evita, né? A gente tentou e deu certo, foi muita sorte. Né? Pois não. Pois não. Certo. Gelo. Você entendeu os determinantes alternativos, então qualquer proteína, às vezes, você poderia então tirar aquilo que é inibição, mutação de serviço, sem entender o que essas proteínas têm estruturalmente diferente dessa noção de vida. Sim. Um objetivo nosso é estudar a estrutura. Né? Então a professora Rosa, ela tem lá o Flávio, né? Está fazendo parte disso já. Né? Então a primeira coisa que nós temos que saber é a composição, se ela é diferente mesmo das demais existentes, né? E hoje é difícil você fazer composição, porque os caras querem fazer 3% e falar, né? Tem que fazer igual antigamente, né? Você marcava o último aminoácido e hidrolisando, você sabia a composição inteira, né? A gente postula que é uma nova classe de enzimas, mas nós não temos ainda dados. O único dado é cinético, né? Não, estruturais não tem. Não, é difícil, esses fungos, os fungos termófilos, eles produzem enzimas que são altamente glicosiladas. Por exemplo, nós temos uma xelanase, 95% dela é açúcar. Então a gente brinca que a gente purificou um açúcar que tem atividade enzimática. Né? E essa beta-glucosidase tem 56%. Tem o Arni, que é lá do Rio Preto, que é um indiano, ele tentou, né? Nós chegamos a dar para ele 300 miligramas de proteína. Eu parei, porque eu estava trabalhando só para o cara e aí, não deu. Falei, bom, agora chega. Né? Tá, esse é um problema sério, são enzimas que são glicosiladas, altamente glicosiladas. Isso faz sentido, porque o açúcar protege contra a inativação térmica. Né? Então, do ponto de vista de cristalografia, é um problema sério. O que a gente poderia fazer é tratar com endo-H, né, que é uma enzima que deglicosila, o PNFGase, e tentar fazer cristalografia dela a partir tirando o açúcar dela. Né? Mas
isso que você falou é verdade. Né? É interessante a gente conhecer detalhes da estrutura dela. E o senhor falou muito de celulares, de colocar isso a partir de fungos. Mas bactérias também seria interessante estudo, né? A gente, Sim, por exemplo, sim. Tem o bacilos, né? Bacilos a cultura deles tem transporte para o externo, então você poderia também trabalhar com bactérias sim. sem problema. Não, o fungo não é assim, o único objetivo, não. Não. Mas o objetivo é colocar enzimáticos eficientes. Pode ser bactérias, por exemplo. Sim, mas todo mundo faz de fungo. Não sei porquê. A maioria. Tem um pedido mais rápido, talvez poder fazer visualização, mais fácil de usar, não seria. Não, é que o fungo ele tem uma alta velocidade de excreção por meio de cultivo, né? Bem diferente da bactéria. Então, se você fazer a comparação entre secreção, a velocidade de secreção de enzimas em fungo é muito maior. Então, por tradição, e outra tradição é assim, quem trabalha com fungo não mexe com bactéria. Né? Esse é um... Pois não, fica à vontade. Se você usa o fungo, você tem que visualizar, depois você tem que centrifugar, tirar tudo, depois passar para a levedura, né? Não, nós não vamos usar fungo, nós vamos usar só enzima. Só enzima? Sim, quando a gente fala coquetel enzimático, assim, você cresce o fungo no material celulose, que ele faz a enzima, você filtra aquilo, e o fungo, diferente da bactéria, você tem que centrifugar, não. O fungo você pega um papel melita lá, joga, né, você filtra o bicho. E aí, você fica só com o filtrado. Então você não vai ter o fungo mais. Tá certo? Porque se você pôr o fungo ali, ele vai comer seu açúcar. Tá? Não tem jeito. Você não pode trabalhar com célula viva. É isso. Então, filtrado. Olha, seria viável, mas eu não vou ver isso. Eu estou com 61 anos, eu acho que não vou chegar nisso, né? Talvez um dia chega, mas... Olha, é difícil por causa disso. Veja, como é que o bicho vai crescer e não vai usar aquilo? Não tem jeito. Né? Porque o fungo, na realidade, ele faz enzima para ele, não é para nós. Não é? Ele quer se alimentar ali. Então, eu, sinceramente... Né? Mas isso é possível. Tudo que a gente sonhava, né? Que ia na Lua, não sei o que, aconteceu. Então vai, mas eu acho que eu não vou ver isso. Felizmente. Não. O Ângelo tem uma pergunta lá. Pois não. Pois não. Não, ó, a escala comercial, a Novo, ela te vende ela faz contrato com vários países, eles fizeram contrato, eles tipo, montam uma planta. Se você pegar esse livro aí, esse projeto dos Estados Unidos, o cara fala que ele faz, o barril de álcool custa $120. O barril de álcool, não, de álcool, o de petróleo é $77 atualmente, né? Então, ele é 120. O barril americano é 108, eu acho. 159 litros, né? Então, se fizer o preço, dá 0,75 do dólar. O preço do litro de álcool feito de cereal, que é feito de milho lá, né? Não é de cana, de milho. Que você pegar aquela tabela que o Carlos Vaz apresentou no simpósio de Bioem, ele fala que o litro de álcool hoje custa 1,53. Não, ele está falando esse, segunda geração. O que você chama de rendimento? Certo. Olha, eles falam que se você usar o bagaço, você faz o dobro do que você faria, o dobro. Você faria mais um litro além do que se faz com o mosto da cana.
Olha, segundo eles ali, é 140 e pouco por tonelada. Mais perguntas? Ô, João, essa história do produto inibir a reação também acontece com o Saccharomyces no final, né? Porque Sim, ele sim. se acaba no vinhoto, tem resíduo de açúcar lá, não tem? Sim, mas o maior problema do Saccharomyces é que o próprio álcool começa a inibir ele. O álcool é um antisséptico, né? Mata ele, né? Começa a inibir ele. Tanto é que uma das ferramentas que utiliza na fermentação tradicional é você procurar levedura que é resistente ao álcool, tolerante ao álcool. E não existe um processo de tentar já ir removendo o álcool que vai sendo produzido para o bicho, enfim, continuar trabalhando? Eu acho difícil. É difícil. Você imagina uma Dorn 10 mil litros, né? Você separar o álcool do... A densidade, ele é mais leve, né? Não fica em cima da água, pudesse ir tirando, não sei. Hein? É miscível. Porque jeito. Ele tem... eu acho que a porcentagem é baixinha, né? Em relação a... Escala, grande escala. Ok, mais perguntas? Mais uma. Aí você faz o tratamento e você separa a lignina do material. Não, a lignina a gente não separa. Com o Steam Explosion, não, ela se desarranja e fica ali. Se você vê o bagaço, a gente tinha a sensação de que o bagaço ia ficar branquinho, né? O dia que o cara trouxe o saco para nós lá, né? A gente pediu 1 quilo, o cara trouxe um saco, já assustou a gente, né? Onde eu vou pôr essa porcaria agora, né? E ele fica preto. Porque ele é fenol, né? Ele fica preto. Mas ele não atrapalha mais, porque ele virou fenol. Então ele está ali. Aí você só lava ele para tirar, porque quando você faz a Steam Explosion, você hidrolisa a hemicelulose. A hemicelulose vai para a cucuia. O experimento do Zé do Fusca é interessante, porque você vê que ele... Você lembra lá, você pegava o bagaço explodido e a gente não teve um rendimento bonito, a gente ficou triste e tal. Mas ele pegou o bagaço do garapeiro lá e aí dava um efeito brutal. Né? E por quê? Porque você tem no bagaço, sem nenhum tratamento, você tem hemicelulose, que é o polímero de xilose, e celulose. Mas esses fungos, além de celulose, esse é um negócio interessante que eu esqueci de falar para vocês. Sempre que você induz celulose, você induz hemicelulase também. Induz as duas enzimas. São ligados, né? O operon deles estão muito próximo. Né? Ou às vezes é um mesmo operon. Sim, mas é o que se faz. O pessoal utiliza muito lignina, né? Lava aquilo ali, seca aquilo, ou sei lá o que faz, e utiliza para queima. Uma da utilidade da lignina é combustão, pirrólise. Né? Mais perguntas? Bem, então eu queria agradecer ao professor João Atílio e queria aproveitar e agradecer também algumas pessoas. Como vocês veem, o IEA está em fase de implantação e ele só consegue funcionar porque tem apoio aqui de várias unidades aqui do campus. Em particular, a coordenadoria do campus tem dado apoio em vários aspectos. Queria aproveitar o professor Marim, que é o nosso coordenador, agradecer esse apoio que a coordenadoria tem dado. Inclusive, nós vamos ter um coffee break daqui a pouco, que ele gentilmente cede, né, o Juscelino lá, que vem aqui e nos ajuda. E agradecer a presença de todos vocês e convidar para sexta-feira que vem, no dia 18, nós vamos ter a visita do professor Carlos Nobre, que é lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e é um dos secretários do MCT, agora não sei qual deles lá, enfim, está no Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele vai vir falar aqui sobre a questão climática, né? A gente estava comentando antes quanta chuva está vindo, essa chuva tem origem na Amazônia, que é um fenômeno que ele descobriu e enfim, se tornou reconhecido por isso. Eu queria então convidá-los. Eu não sei ainda o horário, porque a agenda dele já foi mudada algumas vezes, mas já está certo que vai ser na sexta-feira. Depois, no dia 22, nós vamos ter a presença da professora Niede Guidon, que faz aquele trabalho maravilhoso lá em São Raimundo Nonato, que vai vir falar aqui sobre os 35 anos de pesquisa que ela tem feito na região, não só sob o ponto de vista da arqueologia,
paleontologia, mas também o impacto social que isso vem trazendo. E no dia 1º de abril nós vamos ter o professor Carlos Vogt, que vai vir falar aqui sobre a Univesp, esse grande programa de ensino à distância que o governo do estado está implementando. E temos mais 2 palestras em abril, depois eu conto, uma sobre o anel do síncrotron, o segundo anel que vai ser construído, o impacto que isso vai ter na pesquisa aqui no Hemisfério Sul, e uma outra sobre desafios de pesquisa que o Brasil está enfrentando aí. Eu queria então agradecer a presença de todos e vamos continuar a nossa conversa agora regada a café, né? Não pode ter não pode ter vinho mais, né, Martim? Então, apesar do tema, né, nos estimular, tá certo? Muito obrigado, hein? Boa, colega, agora você. Pegar esse negócio, congelar, Eu vou fazer lá, nitrogênio líquido. Não, mas só para ver. Porque mas você sabe, a Novo, ela fala que Essa Novo é nacional ou não? Não, é nacional. Ela alega que ela faz o Alzheimer, livro né? de Alzheimer.